Aconteceu uma festividade, convidamos pessoas, sabemos que é um horário dificultoso para alguns e para outros é bênção, porque é a luz do dia, mas a gente vai entender o que acontece quando a gente começa a prosseguir, quando a gente sai de casa, quando a gente dá continuidade, quando a gente é convidado, já colocamos esse desejo no nosso coração, eu vou. E como Deus operou já no dia de hoje. Então, a festividade, ela já teve o foco dela. Porque, como a nossa irmã Bia foi usada, aquela senhora que a conduziu até aqui, ela precisava do dia de hoje, ela precisava desse horário, ela precisava desse exato momento. Aleluia. Muitas das vezes o que acontece, a festividade não é para nós, não é para a igreja, mas é por de fora. Meu Deus, é para os de fora. Aleluia. Porque o que acontece? Ide por todo mundo pregar o evangelho. E a gente, se não tiver desperta, como a palavra de Deus vai fazer efeito. Ele usa as coisas improváveis. E eu creio que aquela moça, ela ficou muito impactada com o que aconteceu com ela hoje. Ela foi assim, nossa, para nós foi o recheio da festividade. Foi tudo já o suficiente. Já dava por encerrado. A festividade já dava por encerrado ali. Mas o Senhor, Ele trata os de fora e trata os de nós de dentro. Então, desperte e arma-te de força, de braço mesmo, é para a gente mesmo. É para a gente largar os nossos afazeres muitas das vezes, largar a nossa casa, nossos filhos, marido, para largar mesmo e fazer a vontade do Pai. Porque enquanto a gente está aqui fazendo a vontade do nosso Pai, com certeza o Senhor está cuidando dos nossos lá, de forma diferente, despertando muitas das vezes um desejo de, poxa, ou minha mãe, ou minha esposa, ou minha filha, de saudade, despertar a saudade mesmo. E é isso que o Senhor trabalha. O Senhor trabalha nas coisas assim que muitas das vezes não entendemos. Então é essa mensagem que eu deixo compartilhada com vocês nessa tarde, que essa palavra desperta não cabe mais a nenhum de nós que aqui se encontra, porque cada um aqui já foi separado, escolhido para fazer o ID, para fazer a obra do Senhor. Então devemos só obedecer e abrir a boca, que o Senhor as demais coisas Ele fará. E assim eu agradeço a minha oportunidade. Amém? Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia, glória a Deus. O Senhor Ele vai estar dando continuidade agora de uma forma diferente. Creio que todas as coisas cooperam para bem aqueles que amam a Deus. Seja bem-vindo, nossa irmã Thales, nossa irmã Sara. Deus é bom. Nossa missionária. Aleluia, glória, glória, glória a Deus. Vou esperar elas se assentarem, o Thales também. Aqui eles não venham perder este momento no qual o Senhor lhe concedeu. Com a palavra contada de uma forma diferente. E até aqui nos ajudou o Senhor. Eu vou sentar ali na frente porque eu não quero perder também este momento, amém? Amém, aleluia. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. A gente vai ler as passagens bíblicas e depois vai fazer uma pequena peça teatral. Em nome de Jesus. É no livro de Lucas 1:26.
Lucas 1:26. Aleluia. O anúncio do nascimento de Jesus. E no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo-a ela, turbou-se muito com aquelas palavras e considerava que saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e dará à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: Como se fará isto, visto que não conheço varão? E respondeu o anjo, disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com as suas sombras. Pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice, e este o 6º mês para aquele que era chamado estéril. Porque para Deus nada é impossível. Disse então Maria: Eis que a sua serva, eis que aqui a serva do Senhor. Cumpra em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Lá no capítulo 57, o nascimento. No 2, capítulo 2, versículo 1. O nascimento de Jesus. 2:1. E aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto, para que todo mundo se alistasse. Este primeiro alistamento foi feito, sendo Cirene presidente da Síria. E todos iam se alistar, cada um à sua própria cidade. E subiu também José da Galileia, da cidade de Nazaré, da Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua mulher, que estava grávida. E aconteceu que, entrando eles ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz, e deu à luz a seu filho primogênito, e envolveu em panos e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Os pastores de Belém. Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. E eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor. E tiveram grande temor, e o anjo lhe disse: Não temas, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo, pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto vos será por sinal: achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. E no mesmo instante apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. E aconteceu que, ausentando-se deles, os anjos para o céu disseram, os pastores uns aos outros: Vamos, pois, a Belém e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos fez saber. E foram apressadamente e acharam Maria e José e o menino deitado na manjedoura. E vendo, divulgaram a palavra que acerca do menino lhes fora dita. E todos que a ouviram se maravilhavam que os pastores lhes diziam. Mas Maria guardava todas essas coisas, conferindo em seu coração. E voltaram os pastores glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, como lhes havia sido dito. Até aqui, em nome de Jesus. Aleluia. Agora nós vamos fazer a encenação da parte que o anjo chega para Maria, o anjo Gabriel, e fala que ela conceberá um filho. E entrando
E entrando o anjo onde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo ela, turbou-se muito com aquelas palavras, e considerava que saudação seria essa. Meu Deus. Como? Como eu poderei ter um filho se eu ainda não conheci o homem? E o anjo fala: Eis que em teu ventre conceberás e dará à luz a um filho, e pelo nome de Jesus, este será grande, será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: Como se fará isto, visto que não conheço varão? E respondendo o anjo, disse: Descerá sobre ti o Espírito Santo, a virtude do Altíssimo, e te cobrirá com a tua sombra, pelo que também o santo que lhe há de nascer será chamado Filho de Deus. Então, sendo assim, eu terei paz no meu coração. Mas eu ainda sou casada com José. Como eu contarei isso para o meu esposo? Então, Maria conta para o seu esposo. Então, José fica sabendo que Maria estava grávida. Mas como que Maria estava grávida se ele não conheceu Maria? Então, José, muito preocupado, ele pensa em deixar Maria em secreto, porque não queria defamar Maria. José: o que eu farei agora? Se eu acusá-la de adultério, com certeza ela será apedrejada. Mas para que isso não lhe aconteça, eu tentarei a deixar em secreto. José vai e dorme. Depois, no sonho, um anjo aparece para José e fala que aquele que está no ventre de Maria era do Espírito Santo. E assim, José, ele concorda em ter a sua esposa consigo. Aleluia. E a passagem continua. Aleluia. Glória, 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 glória. Glória a Deus. Aleluia. Então, os dias se passaram e a chegada do menino estava próxima. E eles, em Belém, eles foram fazer um censo, uma contagem que o rei Herodes estava fazendo. Só que no meio do percurso, o menino Jesus já estava perto de nascer. E eles foram procurar uma estalagem, mas só que todas as estalagens já estavam cheias. Agora José está batendo na porta da estalagem. Por favor, ajuda! A minha mulher está para ter um filho. Por favor, você não tem um quarto para a gente, por favor? José, não vai dar mais tempo, José. Eu sinto que a criança está chegando. O único jeito é a gente ficar lá naquele celeiro. Vamos ver se tem espaço para a gente se acolher ali. José, Deus mandará o Consolador. Aleluia. Então vamos para aquela estalagem. Então Maria e José vão para o celeiro. E ali Maria dá a luz ao menino Jesus. Glória a Deus, Senhor Jesus. Glória, oh, aleluia. Glória, glória, glória. Glória a Deus. Esse está o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, José e Maria ficam olhando aquele lindo menino que seria o Salvador de Israel. Aleluia. Glória a Deus. Aí a estrela se detém sobre aquele celeiro e de repente chegam os reis magos. Os 3 reis magos, um chega com ouro, outro chega com incenso e outro chega com incenso para o menino. E eles falam com o menino. E possivelmente aquele incenso, aquele ouro foi o sustento daquela família quando eles partem para o Egito para fugir do rei Herodes. E o rei da pátria nasceu. A moral da história é: alguém maior do que um rei, ele poderia ter nascido num castelo cercado de ouro, de prata,
de joias preciosas, de pedras preciosas, mas não. Ele preferiu nascer num estábulo cercado de animais, na palha, numa manjedoura, para nos mostrar humildade, simplicidade. Ele era Deus, mas ele não se igualou a Deus. Ele se sujeitou como forma de homem. E ali ele tiraria todo o pecado do mundo. Então todos aqueles que se achegarem a Jesus têm seus pecados lavados. E nesse dia de hoje a gente possa dar glória e aleluia ao nosso Salvador. E nós agradecemos nossa rica oportunidade. Glória a Deus! Oh, aleluia, Jesus. Eita, Jesus. Oh, O pequeno Natanael de Jesus não entendeu nada. Quando ele foi colocado na manjedoura, ele acordou e ficou tipo, o que aconteceu? Obrigado. O que aconteceu, gente? Algo ficou quietinho, fez a parte dele. Continuar com as oportunidades, queríamos começar a dia com a Elisa Grazi, com a sua oportunidade. Glória a Deus! aleluia. Aleluia! Glória, glória, glória. Glória a Deus! Aleluia! Aleluia, que bonitinho. Glória a Deus! Aleluia! Aleluia, glória a Deus. Cumprimento a igreja com a paz, Senhor Jesus. Amém? Amém! Aleluia. Tarde aceitável. Aleluia. Que maravilha estarmos aqui adorando, bendizendo ao nosso Deus. Aleluia. Glória a Deus. Hoje o tema é nascimento, a ressurreição. E eu gostaria de deixar uma palavra que se encontra lá em João 19 para a nossa meditação. Aleluia. João 19, a partir do 17. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. E cumprimento meus irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. A partir do 17, meu título vai dizer a crucificação. E diz assim: tomaram ele, pois, a Jesus, e ele próprio, carregando a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, Gólgota em hebraico, onde o crucificaram, e com ele outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Pilatos escreveu também um título e colocou no cimo da cruz. O que estava escrito era: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos judeus leram este título, porque o lugar em que Jesus fora crucificado era perto da cidade. E estava escrito em hebraico, latim e grego. Os principais sacerdotes diziam a Pilatos: não escreva Rei dos Judeus, e sim que ele diz: sou o Rei dos Judeus. Respondeu Pilatos: o que escrevi, escrevi. Os soldados, pois, quando crucificaram Jesus, tomaram-lhe as vestes e fizeram 4 partes, para cada soldado uma parte. E pegaram também a túnica. A túnica, porém, era sem costura, toda tecida de alto a baixo. Disseram, pois, uns aos outros: não a rasguemos, mas lancemos sorte sobre ele, para ver a quem caberá. Para se cumprir a escritura: repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sortes. E junto à cruz estava a mãe de Jesus, e a irmã dela, e Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Vendo Jesus, sua mãe, e junto a ela o discípulo amado, disse: mulher, eis aí teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí a tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir a escritura, disse: tenho sede.
Estava ali um vaso cheio de vinagre. Embeberam de vinagre uma esponja e, fixando-a num caniço de sopo, lhe chegaram à boca. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E, inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Aleluia. A crucificação é... Sempre quando eu estou lendo a crucificação, o coração começa a borbulhar, a queimar, de tristeza e ao mesmo tempo de alegria, porque foi pago um alto preço para todos nós, estarmos purificados, limpos. A caminho da igreja hoje, como eu escolhi uma roupa mais clara, eu estava com o pensamento: e se sujar? E se sujar a minha roupa que eu escolhi para estar ali com os meus irmãos? E ao mesmo tempo que eu pensei isso, o Espírito Santo sussurrou no meu ouvido: a roupa pode sujar, as vestes não. Aleluia. A roupa vai ficar, mas as vestes vai contigo. Aleluia. As vestes. O alto preço que Jesus pagou é para que nós tivéssemos as vestes limpas, purificadas perante o Altíssimo. O alto preço começou lá no Sinédrio, sendo acusado por algo que não fez, acusado de blasfêmia. E ali mesmo no Sinédrio, um lugar, pensamos agora, nos dias de hoje, é como se ele estivesse na igreja e a igreja estivesse julgando ele. Era o que estava acontecendo naquele tempo. Estava sendo julgado o nosso Jesus pelo próprio povo dele. E ao ser julgado, não só se contentando com palavras, começaram a bater em Jesus e começaram a cuspir. Consegue imaginar, numa igreja, o nosso Jesus sendo açoitado, sendo cuspido? Era isso que estava acontecendo ali no Sinédrio. E saindo do Sinédrio, para mais dor, ele olha para Pedro. E Pedro se lembra que negou a Jesus. E Jesus olha para Pedro: eu não te contei, eu não te disse que isso ia acontecer. E Jesus vê o seu discípulo chorando, sem poder consolá-lo naquele momento. E ele começa o caminho até a cruz, até o Gólgota, carregando aquela cruz pesada, a cruz que não era dele. Faziam a cruz na medida, mas aquela cruz não era dele, era para Barrabás. Antes mesmo da crucificação, Jesus já estava trocando de lugar com o pecador, trocando de lugar, trocando julgamento, trocando as dores, trocou com Barrabás. E ele, carregando aquela cruz pesada, ele tropeça pelo caminho e é ajudado por um sirineu, alguém que estava passando no caminho. E os soldados viram e falou: você vai ajudar ele a carregar a cruz. E andam naquele caminho com aquela cruz pesada e chegam ao Gólgota, o lugar da caveira. Aleluia. E ali nosso Jesus vai ser crucificado. E primeiro nós temos os pregos para segurar no madeiro, um prego dessa medida aqui mais ou menos, e eles pregam a Jesus naquele madeiro. Consegue imaginar a dor de ter, Meu Deus, Jesus,
Os pregos sobre as mãos, os pregos sobre os pés, as suas vestes foram repartidas, a sua túnica foi repartida, foi dada, foi tirada a sorte dela. Jesus estava ali, já quase nu, e com a coroa de espinhos que pregou na cabeça e entrou uns 10 centímetros para dentro. E ele levantado naquela cruz, ele deitado para colocar os pregos, e agora levanta, e ele sente mais ainda a pele rasgando nas mãos e nos pés. E ali, naquele sol escaldente, ele vê a sua mãe, ele vê o seu amado discípulo João. Ele vai ver que todos os outros discípulos foram dispersos e só tinha aquele, o mais novo. O mais novo ali, e ele fala para cuidar da mãe dele. Consegue imaginar a dor? E Jesus vai clamar ao Pai: lama sabachthani, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Ele vai sentir o desamparo para que eu e você não venhamos sentir. Ainda hoje, na nossa geração, existem ecos de depressão, mas o nosso Jesus, ele sangrou de depressão. Ele estava sangrando, ele estava suando sangue pelo alto nível de estresse e depressão. Ele sentiu o abandono do Pai para que nós não venhamos sentir. Ele sentiu as dores da pregada na cruz para que eu e você não venhamos sentir. As vestes foram repartidas para que a gente tivesse a nossa inteira, intacta. Aleluia. Foi colocada uma cruz de espinho nele para que nós tivéssemos uma cruz de ouro lá nos céus. Foi colocado em cima da cruz Rei dos Judeus, para que nós tivéssemos a marca dele dentro de nós. A acusação era que ele era o Rei dos Judeus. Ele teve que sofrer essa acusação para que nós pudéssemos tomar a herança com o nosso nome, Filho do Rei dos Reis, lá em cima. E depois do sol, depois do cansaço, o nosso Jesus estava com sede. Com sede. E ele pediu: estou com sede, estou com sede. E falou. E o soldado, ouvindo isso, pega uma esponja junto com um pedaço de madeira para subir o vinagre. Uma mistura, não era vinho, era vinagre. Porque a mistura não estava correta. Vinagre. E aquela esponja, de acordo com os estudos, era uma esponja que os romanos usavam para limpar as fezes. Se você for caçar na história, para limpar as fezes, deram essa esponja para o nosso Jesus beber. Ele bebeu vinagre para que nós pudéssemos beber a água da vida. Ele foi açoitado. Os chicotes arrancavam a pele para que nós pudéssemos comer o pão da vida. A pele dele foi dilacerada para que a nossa pudesse ser revestida pelo espiritual. E depois do abandono, depois de toda essa dor, depois de todo esse sofrimento, depois de todo esse desgaste, a ti entrego o meu espírito. Aleluia. A ti entrego o meu espírito. E naquela mesma hora, a escuridão
Aleluia. E a terra começou a tremer. E os mortos que estavam perto daquele lugar começaram a acordar. Aleluia. Eles acordaram, eles ressuscitaram também. Porque o poder e a glória foi tão grande. Você consegue imaginar? Aleluia. Jesus ali naquele último momento entrega o Espírito, na mesma hora ele já está lá embaixo. Oh morte, onde está seu galardão? Aleluia. Naquele mesmo momento a ti entrego o meu Espírito. E ele desceu e trancafiou a morte. Glória a Deus. Aleluia. Ele foi lá. Foi por mim e por você. Glória a Deus. Foi por mim, foi por você. Glória a Deus. Aleluia. Foi um alto preço. Um alto preço. Jesus teve uma ajuda para carregar aquela cruz. Essa ajuda é representada pelo Espírito Santo. Glória a Deus. Aquele sirineu representa o Espírito Santo. A nossa ajuda, o que nos faz seguir no caminho, é o Espírito Santo. Conseguiremos chegar até lá pelo Espírito Santo. A diferença é que a gente não vai chegar no Gólgota, a gente vai chegar lá no céu. Glória a Deus. A gente vai lá chegar lá no céu. Foi por mim, foi por você. Glória a Deus. Continuemos com Ele. Agradeço unicamente a minha oportunidade. Glória, 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 glória. Glória a Deus, aleluia. Glória, glória, glória. Glória a Deus. O Senhor nos trouxe aqui também. Aleluia. Glória, 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 aleluia, Jesus é pra Glória a ti. Deus, aleluia. Santo, santo, santo é o Senhor. Glória, 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 glória a Deus. Aleluia. Aleluia, aleluia, Jesus é pra ti, Jesus. Santo Glória, tu és glória, Deus. glória, glória. Santo tu glória, és glória a Deus. Glória a Deus, Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, santo, santo, santo é o Senhor. Vamos fazer uma pequena demonstração do que foi falado aqui. Aleluia. Aleluia. Eu creio que todas as coisas elas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E eu creio que esse é o tempo agradável ao Senhor. Queria que conectasse aqui. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Glória, 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 glória a Deus. A igreja vai dando? Glória a Deus. Estamos no ambiente espiritual. Aleluia. Sabemos que tem uma batalha que se faz, uma batalha que acontece. Então, o que o inimigo puder tentar trazer para guerrear contra a igreja de Cristo, ele vai fazer. Mas maior é quem nos chamou. Senão Glória a nós não Deus, estaríamos aleluia. aqui. Amém? Amém. Aleluia, glória a Deus.